começando a edição de 2017 da Semana de Museus, promovida em todo o Brasil pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Na UENG Unidade Divinópolis, o evento é realizado pela equipe do Centro de Memória, professora Batistina Corgozinho, o CEMUD, e conta com uma vasta e variada programação. O tema desse ano foi Museus e Histórias Controversas, dizer o indizível nos museus. Diante desse tema, a equipe do Centro de Memória se reuniu para fazer a sua programação, para definir como é que a gente trataria desse tema. A Semana de Museus começou com o pé direito, com a apresentação do Grupo Movimento, e seguiu, durante a noite, com a mesa redonda sobre luta antimanicomial e o indizível. O Dia Nacional dos Museus é também, o 18 de maio, também é o dia da luta antimanicomial. Então nós fizemos uma exposição sobre o Grupo Movimento e também promovemos uma mesa redonda sobre o indizível e a luta antimanicomial. O Grupo Movimento, ele surgiu, na verdade, como um segundo momento do coral, porque o primeiro foi o coral Sersan, e na perspectiva de inclusão das pessoas com transtorno mental. E essa participação na Semana de Museus, para nós foi um convite que nos trouxe assim, muita alegria. Então, contar essa história de superação de cada um de nós, para nós foi de extrema importância. Ele não só se apresenta em Divinópolis, como também já em Belo Horizonte. Existiam pacientes que tinham perdido totalmente a capacidade da fala e que em apresentações em Belo Horizonte soltaram a voz e impressionaram uma plateia expressiva. Então, assim, a gente veio focar muito a questão da arte, porque a arte ela é uma maneira de inclusão social. A arte talvez seja um dos pontos principais para a gente trazer isso que a população em geral não entende, Se de uma maneira geral a gente sempre pensa que tem que ser dito com palavras, igual eu estou falando aqui, igual você está falando, muitas vezes a gente realmente não consegue entender o que eles nos dizem. E aí a partir da arte talvez seja a grande maneira que a gente tenha de entender um pouco do que eles trazem para a gente, Aí o coral, as apresentações artísticas de maneira geral, pintura, escultura. O segundo dia da Semana de Museus contou com uma visita guiada realizada pelo professor José Aureliano Ferreira, que levou os estudantes de escolas públicas em pontos que compõem a história de Divinópolis. As visitas guiadas ao patrimônio histórico é uma atividade que nós temos feito já há alguns anos. E é uma atividade muito importante porque nós trabalhamos com adolescentes e com crianças das escolas públicas que estão situadas na periferia da cidade de Divinópolis. Nós vamos discutindo também com os adolescentes a questão do que é patrimônio, aquilo que é explicitado pela história através dos monumentos, ou aquilo que os monumentos edificados explicitam, mas também o que eles silenciam, A história explicitada e também a história negada. À noite, no auditório da UENG Divinópolis, houve uma mesa redonda que contou com a participação da professora Bebela Ramos de Siqueira e do professor José Heleno Ferreira, que falaram sobre a violência e o indizível. Nós temos coisas que não são ditas. Nós temos estupro coletivo, que a sociedade só dá aquela noticiazinha rápida e a crueldade permanece. Nós temos o feminicídio, que também é outra crueldade, porque é o assassinato de mulheres com o fundo do patriarcado, do homem achar que ele é dono daquela mulher, que a mulher é um objeto dele e ele faz sobre ela o que ele quiser, faz com ela o que ele quiser. Então, isto ainda é muito oculto na nossa sociedade. No terceiro dia, tivemos a oficina sobre ações educativas para evitar a pedofilia, ministrada pela professora Lúcia Arruda. A gente fez um debate sobre o tema, sobre o que a cidade tem feito para poder trabalhar isso, com o objetivo de iniciar uma capacitação aos professores para que eles possam trabalhar essa temática na escola. Elaboramos a cartilha com algumas sugestões de trabalhos para serem desenvolvidos nas escolas públicas. Durante a noite, tivemos a mesa redonda sobre anistia e a Comissão da Verdade, com a Vanusa Nunes, o professor José Heleno e o jornalista João Chaves. Em relação à questão da importância de discutir ditadura militar hoje, Comissão da Verdade, tudo, é importante por quê? Porque a gente tem que trazer à tona, tem que discutir sempre, porque
a possibilidade de regimes autoritários não está afastada de todos. A questão de nós discutirmos sobre o que se foi, né, e o regime militar, nada melhor, não há cenário melhor do que a universidade, né, por ser um local onde o conhecimento ele é gerado, o conhecimento ele é germinado e aí ele pode dar frutos. E por mais que pareça repetitivo, né, na intenção do qual seria a necessidade de se continuar falando sobre o regime autoritário no Brasil, o regime militar no Brasil, talvez hoje, muito mais do que alguns anos atrás, a gente vê uma necessidade de a gente reavaliar como tem sido essa transição e se de fato houve uma transição no Brasil. E a gente tem que lutar para que a gente tenha instituições democráticas duradouras. E, igual eu falei no debate, eu acho que a gente só vai fazer isso se a gente fortalecer a sociedade civil, que querem uma sociedade de paz, uma sociedade progressista, uma sociedade com distribuição de renda, uma sociedade que todo mundo tem oportunidade. E ainda dentro da programação, tivemos diversas exposições abertas ao público, que ajudaram a contar um pouco sobre a história regional e a traçar laços com o presente. A exposição se estrutura posso dizer, em 3 narrativas, né? 3 temas principais. O tema do Estado ditatorial e da oposição, da resistência, ou seja, a repressão e a estrutura de repressão e os grupos, pessoas, entidades que resistiram a essa estrutura de repressão, é um dos painéis expostos lá. O outro tema é a questão da imprensa de oposição à ditadura. Então, nós trouxemos exemplos de capas de jornais, capas de revistas, matérias da imprensa da época fazendo uma oposição à ditadura. E o terceiro tema geral, que é a questão da cultura, das manifestações culturais. A ideia, né, era trabalhar ali com essa questão de que da tortura não só como um instrumento de persuasão, de morte, né, da ditadura, mas também pensar de alguma maneira a tortura como o não falar, o não dizer, ou resistir, né, o protestar mesmo, o se colocar contra o sistema. A própria experiência da tortura, né, no sentido mais amplo, ela é de certa forma meio indizível, né? Como é que você pode traduzir em palavras o que essas pessoas passaram, o que elas sentiram, né? Como é que você, mesmo no testemunho, né? Como é que a vítima de tortura ela pode descrever a tortura? Alunos e professores de diversas escolas públicas de Divinópolis visitaram as exposições. Bom, no começo eu fiquei meio pensativo, o que seria o indizível, né? Fiquei muito na dúvida, fiquei pensando o que seria o meu indizível. E andando por aí, comecei a pensar sobre mim, na minha vida, o que seria indizível para mim, tem me ajudado bastante. Eu estou achando muito bacana essa exposição. Hoje não temos muitas informações do que aconteceu, da nossa história mesmo, porque na escola é pouco tempo para abordar sobre esse tema, sabe? E é muito bacana, a faculdade mesmo está buscando os alunos e passando essas informações para a gente. Além da qualidade, né, e do engajamento, é muito interessante ter a faculdade aberta para os alunos, para que eles possam conhecer, ter um olhar diferenciado, que está bem mais próximo da idade, do momento que eles estão vivendo, além de ser um grande incentivo para que eles possam se interessar pela faculdade. Dentro da Semana de Museus, tivemos a mostra Visões do Indizível, uma referência ao tema sugerido pelo IBRAM para a Semana de Museus desse ano. E aqui, na UENG Divinópolis, nós tivemos a colaboração da comunidade. Como o tema deste ano é Histórias controversas, dizer o indizível no museu, nós pensamos que a melhor forma de dizer o indizível seria através da arte, que é a maior ferramenta de expressão. Por isso que nós organizamos a Mostra Visões do Indizível. Tal mostra, que teve sua própria programação, contou com expressões artísticas que versem sobre o que é ou se impõe como indizível. Poemas, fotos, pinturas, performances teatrais, instalações, vídeos, entre outras, apresentadas em espaços diversos como salas, corredores, pátios e auditório, em diferentes suportes. Ela foi pensada para a gente trabalhar a questão artística
com a temática que o IBRAM deu para a Semana de Museus, que é dizer o indizível. Nisso, nós abrimos um edital que ficou disponível na internet, convidando os artistas da região para estarem expondo seus trabalhos que dissessem o que era o indizível para eles. Nisso, nós recebemos inscrições de algumas performances teatrais, apresentação de dança, declamação de poema e também alguns objetos como desenhos, pinturas, fotografias, alguns bordados maravilhosos da Sara. Este ano, a Semana de Museus contou com uma proposta interdisciplinar. A participação do curso de Ciências Biológicas com a exposição Desbravadores da Natureza nos Rastros do Passado. E a partir disso a gente quis dar um enfoque, né, para aqui na nossa região, destacando um dos naturalistas que trabalhou de uma forma diferente, né, que foi o Peter Lund. Na verdade, ele registrava a fauna, principalmente, um pouco da flora, de um passado bem longínquo, né? Por trabalhar com fósseis, né? Ele fazia o registro de fósseis aqui na região do Karst de Minas Gerais, principalmente Sete Lagoas, Lagoa Santa, naquela região ali. Então, a gente deu esse enfoque principal e falamos um pouco de outros, né, naturalistas que contribuíram muito para o avanço, né, do conhecimento das ciências naturais no Brasil. A Semana de Museus, além da equipe de funcionários, estagiários e bolsistas do CEMUD, contou também com a participação de diversos alunos da unidade, que trabalharam voluntariamente como monitores. Nós recebemos alunos de escolas públicas e particulares de Divinópolis. Esses alunos vêm à universidade, a gente recepciona eles, depois a gente explica um pouco sobre como que funciona a Semana dos Museus e logo após eles são divididos em grupos e direcionados para as exposições. Então, eles visitam as exposições, têm contato com o que a gente trabalha na Semana dos Museus e também eles têm um pouco de contato com a vivência da faculdade, conhecem o campus, conhecem um pouco de como que funciona a vida universitária. Quando eu vi que tinha essa questão de das escolas virem para o ENG e ter esse contato tanto com a universidade quanto com o museu, eu tive interesse de ser uma intermediária no meio disso. O tema me chamou muita atenção, né, sobre o indizível, aquilo que não se consegue dizer e esse silenciamento no geral. E eu consegui notar muito um aproximamento até entre os próprios estudantes de várias áreas. No meu caso, faço licenciatura. É muito bom a gente já ter esse contato, né, com a faixa etária que provavelmente a gente vai trabalhar. Foram muitos alunos que passaram por aqui, então a nossa interação, né, o nosso compromisso aí com essa atuação da extensão, da aproximação da comunidade, foi muito rica a participação. E queria agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, a Pró-Reitoria de Extensão, a FADECID, a diretoria acadêmica, a diretoria administrativa, a Unimed e o Cicobi de Vicred, que nos permitiram fazer uma semana tão rica e, mais importante, trazer as escolas aqui, possibilitar, né, viabilizar o financiamento para a vinda das escolas aqui e assim fazendo essa aproximação do papel da universidade com a comunidade externa e, nesse caso, principalmente com a educação básica do município e região. E essa foi mais uma edição da Semana de Museus. Espero que vocês tenham gostado. Até ano que vem!